Oi, galera, eu sou Raquel Vale, nós estamos aqui na Oficina do Estudante. Nós vamos conversar hoje sobre a Coreia do Norte, Estados Unidos, essa relação e as implicações disso no vestibular, né? E para os estudantes, que eles precisam saber sobre esse tema, esse assunto. Enfim, nós estamos hoje com o professor, ele é doutor em História, o Célia, professor aqui da Oficina do Estudante, e nós vamos conversar sobre isso. Professor, primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, o que o estudante, o vestibulando, precisa saber sobre Coreia do Norte? Olha, precisa saber a origem da separação das Coreias. Certo. Então, a Guerra das Coreias é um dos episódios mais significativos da Guerra Fria. Quando a gente tem aquele cenário de ultrapolarização entre o mundo capitalista, isso, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, liderado pela União Soviética. Na verdade, a Coreia do Norte é um fóssil desse período. Mantém uma economia ultra planificada, que a gente já não tem, talvez o único país que tem um paralelo com a estrutura econômica planificada e com a ditadura naquele grau seja Cuba. Porque a China, embora mantenha uma ditadura muito rigorosa, tem as áreas de processamento de exportações e tem um peso na economia internacional capitalista muito grande. Então, o estudante precisa recuar até aquele período da Guerra Fria, analisar a situação da Ásia logo depois da Segunda Guerra, quando começam a se definir os espaços que vão ficar sob a área de influência da União Soviética e outros sob a área de influência dos Estados Unidos. Perfeito. A Guerra da Coreia e a separação da Península Coreana em Coreia do Norte socialista e Coreia do Sul capitalista. Então, ver a origem do regime que a gente tem lá hoje, remontando ao período da Guerra Fria. Em relação à economia, né, o senhor estava falando, planificada, como é que a Coreia tem tanto dinheiro, tem um PIB acho que equivalente a Honduras, se eu não me engano, super pequeno, e eles têm uma tecnologia de ponta em relação a armamentos, né? Como é que se dá isso? Há uma simbiose entre o regime da Coreia do Norte e o regime chinês. Embora a China não partilhe desse isolamento econômico mundial, e muito pelo contrário, a China hoje é dona da maior parte dos títulos da dívida pública americana. Perfeito. A Coreia não, a Coreia enfrenta embargos. O abastecimento econômico da Coreia é chinês. Então a gente tem uma estrutura no setor bélico que é o que aconteceu mais ou menos com a antiga União Soviética. Avança no setor bélico, mas em outros setores fica defasado ou extremamente dependente do exterior. Certo. No caso da União Soviética, defasou. Daí a perestroika e a glasnost, que era a mudança política do período Gorbachev. Uma tentativa de modernização. No caso da Coreia, ficou dependente da China. Então, a China, não à toa, é o país interlocutor entre Coreia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, porque economicamente o regime da Coreia do Norte é ultra dependente da China. Então, eles têm, sim, um potencial bélico importante, mas é um potencial que não se estende a outros setores da economia. Então, a gente não tem modernização na agricultura. Sem as exportações chinesas para a Coreia, a população vai passar fome. Com certeza. Sem a tecnologia chinesa, nós não vamos ter sistema de telefonia na Coreia do Norte. Então, não é um país que a gente possa dizer emergente ou em desenvolvimento, ao contrário do que aconteceu na Coreia do Sul, graças a investimentos estrangeiros. Perfeito. Em relação aos ciberataques, professora, né? Toda essa questão, o que o senhor pode falar? Olha, ainda é muito nebuloso, cedo, né? É muito recente, foi no final da semana passada. Mas, ao que tudo indica, pelas investigações preliminares, partiu da Coreia, o que não é de surpreender. Afinal de contas, apesar deles testarem mísseis, apesar de terem lá uma tecnologia que propagam ser de destruição em massa que poderia atingir em cheio o Japão, dizimar a Coreia do Sul, é uma tecnologia que não é para ser usada. É para intimidar e faz parte de um discurso nacionalista do ditador.
Então, bastou o presidente americano, Donald Trump, deslocar um avião com um porta-aviões com grande poder de fogo para a região e eles celebraram com pompa e circunstância o aniversário do exército, com mísseis, faz parte da propaganda do regime. Como é um regime fechadíssimo, a população tem notícia daquilo que o ditador quer que eles tenham notícia. Então, essa parte das armas não vai ser usada. É importante para consumo interno. É importante para tentar fazer a Coreia ser respeitada na região do Oriente. Agora, um jeito de afetar os países que são adversários efetivamente seria o cyberataque, causando transtornos de proporções globais, monumentais. Então, causa transtorno, pode garantir algum poder de fogo e de barganha para o regime norte-coreano, sem ocasionar um holocausto e o próprio desmoronamento do regime que uma guerra acabaria por proporcionar. Então, enquanto o mundo fica olhando para as demonstrações pirotécnicas, lança míssil, o lançamento falhou, eles procuram, na verdade, métodos mais sorrateiros de ataque. O cyberataque é um exemplo. Ninguém imaginava um cyberataque. E as versões vieram os cyberpiratas são da China. Depois não são da Rússia. Até chegar na Coreia do Norte, a terceira opção, os primeiras investigações não apontavam para eles. Foram necessários aí 4, 5 dias para chegar até eles. E ainda sem certeza absoluta. Então eles fazem uma nuvem de fumaça com os mísseis, que não é uma novidade. Isso é muito mais para a TV norte-coreana divulgar e para parecer que é um regime ultra forte, e como você diz, não é, de jeito nenhum no cenário internacional. A Coreia do Sul é muito mais importante. E, no entanto, para causar danos, o cyberataque se revelou muito eficiente. E a pergunta que não quer calar, professor, você já deve estar cansado de responder. Vai ter a Segunda Guerra, não vai ter a terceira guerra? Olha, é muito pouco provável, se a gente analisa a Primeira e a Segunda Guerra como um conjunto só, porque a Segunda está ligada diretamente à Primeira. A Primeira foi deflagrada com a expectativa de ser uma guerra rápida, e com a expectativa de que as duas grandes alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, venceriam, cada lado pensava isso, venceriam o adversário muito rapidamente. Foi a última guerra que se comemorou quando foi declarada. A gente não vai ter mais, por exemplo, franceses saindo à rua jogando chapéuzinho para cima, nem usam mais chapéu, Mas como aconteceu em 1914, quando a França declarou guerra à Alemanha. Isso porque, naquele momento, não se tinha noção da capacidade destrutiva das armas. Como, por exemplo, o lança-chamas, que foi utilizado pela primeira vez em larga escala. O poder de patrulha dos oceanos com os submarinos, que foram também inaugurados em larga escala naquela situação. Com o poder das aeronáuticas, que foram criadas e fortalecidas ao longo do conflito. Hoje, as armas nucleares são, como dizia o primeiro-ministro Churchill ainda na década de 50 e 60. É para ter, mas não é para usar. Uma terceira guerra não teria vencedor. Não teria. Então, assim, o que nós temos são manobras para consumo interno das nações. Então, o discurso do presidente Trump da campanha foi um discurso nacionalista. O lema dele é a América grande de novo. Então, ele imagina talvez que mandando porta-aviões, peitando o ditador norte-coreano, possa parecer que os Estados Unidos assumam uma hegemonia internacional como tinham nos anos de Guerra Fria, o que não tem como voltar. Não é mais mundo bipolar, não adianta. E, ao mesmo tempo, que a gente tem uma ditadura que é nacionalista e que aí o show pirotécnico justifica a existência do governo ditatorial. Então, por mais calafrios que cause, a Coreia do Norte fez um lançamento com um novo míssil, o alcance é até a costa oeste dos Estados Unidos, é muito pouco provável. É muito pouco provável. O que é mais provável é a gente ter ataques do tipo do final da semana passada. Cyberataques, a questão da espionagem internacional cada vez mais acirrada.
E ataques mesmo restritos, né? O que eventualmente nós poderíamos ter patrocínio a grupos terroristas novos que podem aparecer, né? Grupos terroristas virtuais, o que seria uma tragédia. Sim. Já não bastam grupos terroristas como o Estado Islâmico. Agora, uma guerra mundial, não, é evidente que a segurança internacional é uma questão. É uma questão importante, mas é uma questão importante naquilo que menos aparece. Não propriamente por mísseis ou deslocamento de tropas. Perfeito. Tá bom. Então é isso, pessoal. Mande sugestões, perguntas para a gente dar continuidade ao Oficina News. Até lá.